Aleluia. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia comigo, querido, no livro de Salmos, capítulo 24. Aleluia. A palavra do Senhor fala que é melhor terminar bem. Então nós vamos terminar muito bem essa reunião, irmãos. A glória de Deus, ela quer se manifestar em todos nós nesse lugar. Aquilo que está dentro de nós, o reino de Deus, ele precisa ser vivificado. O rio de Deus precisa correr dentro de nós. E nós precisamos de uma vez por todas entender isso. Esse rio, ele precisa jorrar dentro de nós. Aleluia. Precisa haver uma demanda, uma sede, uma fome da nossa parte, irmãos, para que o Espírito venha e flua dentro de nós. Amém? Glória a Deus. Salmos 24, amém? Glória a Deus. Diz assim: do Senhor é a terra, e tudo o que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar em pé no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e um coração puro, e não se entrega à mentira, e nem age com falsidade. Este receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Esses são aqueles que o buscam, que procuram a tua face como Jacó, ó Deus. Levantai, ó portas, os vossos frontões, abram-se os antigos portais, para que entre o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? É o Eterno, o Poderoso, o Valente, Deus forte, o Bravo das guerras. Levantai, ó portas, os vossos frontões, abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei. Aleluia. Irmãos, esse salmo é forte. Salmo de Davi, amém? E em algum momento ele pergunta: quem subirá no monte do Senhor? Eu estudando esses salmos, a gente vê que os estudiosos, né, dizem que esse salmo Davi fez quando ele estava deslocando a arca para Jerusalém, amém? Então havia uma grande mudança da arca, a presença de Deus, amém? E aqui ele começa enfatizando que tudo pertence ao Senhor, tudo, os céus, a terra, porque o Senhor, irmãos, é o Criador, é o fundador, é aquele que estabeleceu, é aquele que sustenta o planeta, o universo, é aquele que sustenta todas as coisas. Então, se Ele tem o poder sobre todas as coisas, Ele tem o poder sobre as nossas vidas, Ele tem toda autoridade, toda autonomia sobre a nossa vida, irmãos, aleluia. E ali fala também, tudo que nela existe, irmãos, essa frase, tudo que nela existe, ela é uma tradução que traz a plenitude, toda a plenitude, tudo que existe, foi o Senhor quem fez. O Senhor tem o domínio sobre todas as coisas, aleluia. Então, irmãos, as riquezas, a fertilidade da terra, pertence na prioridade ao Senhor. Riquezas, vou repetir, a riqueza, a fertilidade da terra, pertencem ao Senhor, porque nós estamos buscando a riqueza, a fertilidade, as saídas, as respostas, e eu estou dizendo aqui que tudo pertence ao Senhor, tudo vem dEle, tudo é para Ele. Então se nós temos uma filiação, nós temos o Senhor como nosso Pai, o nosso Pai é dono de tudo, meu irmão, Ele é dono do ouro, da prata, foi Ele que fez todas as coisas, até o inferno não é de Satanás, é o Senhor, foi o Senhor quem fez, aleluia. Então, irmãos, nós precisamos entender que nós temos um Deus, e o Senhor fez tudo isso com um objetivo,
para uma santificação e uma posterior bênção para toda a humanidade. Então ele fez tudo isso para mim e para você. Nós precisamos entender que o governo está nas nossas mãos, Guilherme. Nós precisamos governar isso. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós temos a autoridade da parte do Senhor, a autonomia da parte do Senhor, Daniel, em governar tudo isso. Ele deixou isso para a gente, irmãos, para nós. Nós queremos viver essa vida. Lógico que se eu perguntar aqui quem quer viver essa vida, todos nós vamos levantar a mão. Quantos querem viver da bonança da terra? Levante a sua mão. Teve alguns que não levantaram. Mas eu creio que todos nós, irmãos, nós queremos ter uma vida. E alguns falam assim: eu quero ter uma vida mais tranquila, não precisa nem ser tudo aquilo ou aquilo outro, mas eu tenho uma vida ali. Vamos falar dos bens materiais, irmãos. Eu tenho a minha casinha, meu carrinho, já estou feliz da vida. Quantos têm aqui, irmãos, a sua casa própria? Quantos que não têm? Vamos perguntar ao contrário: quantos não têm uma casa própria para morar? Aleluia. Então eu creio que se o Senhor te der uma casa própria hoje, irmãos, você vai pensar assim: é isso que eu queria. E Ele tem poder para te dar. Ele tem poder para fazer a casa e muito mais dentro dessa casa e muito mais dentro de você. Agora eu quero dizer para você que Ele está mais preocupado com a casa espiritual sua do que a casa externa, uma casa material. Porque para Ele o que interessa é você, é dentro de você. As coisas lá fora, as demais coisas, elas vão ser acrescentadas na medida que você se render a Ele, na medida que você se entregar a Ele. Então, o Senhor, Ele pode te dar tudo isso, mas Ele deseja você, e aí você, para se entregar, para Ele ter você, aí depende de você. Você precisa se render a Ele. A questão é que nós queremos viver essa vida, essa super vida, mas nós não entendemos que existe um caminho e uma verdade para seguir. Nós precisamos trilhar o caminho, e esse caminho não é uma porta larga, mas é uma porta estreita. E esse caminho, ele tem a verdade. Não é sobre mentira ou sobre uma opressão, não, mas é sobre a verdade. Então, irmão, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu pergunto: quem poderá subir no monte do Senhor? Quem conseguirá ficar em pé em sua presença? Sabe, se a gente for resumir essas duas perguntas, em outras palavras: como eu andarei no nível de maior intimidade com o Senhor? Como eu andarei numa plenitude, como um filho que anda junto com o seu pai? Como eu vou chegar neste lugar, irmãos? Aleluia. Lá em Neemias capítulo 4, diz assim, capítulo 4, versículo 10: o povo de Judá então começou a comentar: os carregadores estão perdendo as forças, e ainda há muito entulho dessa maneira, não conseguiremos reconstruir as muralhas. Irmãos, para que a gente possa chegar nesse nível de intimidade, nesse nível de termos o Senhor como nosso Pai, e nós exercemos o papel de filho, nós precisamos desconstruir muita coisa velha que está aqui dentro. Nós precisamos desconstruir muitos escombros de pecado, muitos escombros de falta de religião, muitos escombros de feridas não curadas, de feridas abertas. O que nos impede de viver a plenitude de Deus somos nós mesmos. O principal inimigo seu, meu, não é Satanás, mas é você mesmo, sou eu mesmo contra mim, você contra você. Porque nós muitas vezes procrastinamos aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que Deus já está careca de falar para você, aquilo que Deus já falou, repetiu, falou de novo, e você não toma uma atitude, você não se posiciona. E aí o Senhor, como aquele pai amoroso que ama o seu filho, então ele chama você para perto e começa uma disciplina, e começa a te exortar, e começa a permitir algumas coisas. Ah, mas o Senhor é um Deus carrasco. Não, Ele é um Deus que ama, mas Ele começa a entender que o filho que não está ouvindo o seu pai, ele precisa mexer nesse filho de alguma forma, irmãos. De algum jeito esse filho precisa voltar à casa do pai, voltar à essência, voltar ao lugar que Deus tem para ele. O problema é que nós chegamos neste lugar, nós precisamos desconstruir
precisamos acabar com o pecado, esse pecado que nos impede de ver a plenitude, de viver a plenitude. E é exatamente esses 3 pontos aqui. Muitas vezes a falsa religião, as feridas não tratadas, não curadas. Mas Neemias naquele momento se colocou na brecha. E ali esse versículo fala que as pessoas já não aguentavam mais, não aguentavam, os carregadores estavam perdendo a força. Irmãos, é exatamente isso. Em quantos momentos da nossa vida nós vamos perdendo a nossa força? Nós vamos lutando contra o pecado, contra as armadilhas de Satanás, vamos lutando, e às vezes a força vai indo embora, vai se esgotando. E eu volto a dizer, a culpa é nossa mesmo. Nós somos o culpado, não é a igreja, não é o meu líder, o meu pastor. Eu não estou me tirando a minha responsabilidade aqui, irmãos, mas a vida espiritual e a ida para morar com Jesus no céu é individual. Você não depende de mim para ir para morar com Jesus eternamente. Eu não dependo de você. Você precisa entender que é de você. Precisa sair de você a salvação. Então, irmãos, Neemias, no hebraico, ele significa Deus é meu deleite. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que quando nós estamos aí cansados, esgotados, persistindo naquela mesma situação, naquele mesmo problema, eu quero te dizer nessa noite, Neemias são levantados, Neemias intercessores são levantados, para orar, para buscar, para pagar um preço, e para entrar na brecha da reconstrução desse muro. Deleite no Senhor. Quando você está cansado, oprimido, deleite-se no Senhor. Vai de uma vez para a presença dEle, chore, arranca de uma vez esse peso, arranca de uma vez essa ansiedade, essa preocupação, deleitando-se no Senhor. Aleluia. Irmãos, nós precisamos subir no monte, nós precisamos subir no monte do Senhor, nós precisamos expressar a sinceridade de conhecer a Deus, de adorar a Deus, em todos os lugares. Isso precisa ser dia após dia, não no domingo, do outro domingo, no outra quarta, não, é dia após dia. Nós precisamos subir ao monte do Senhor. Quem subirá no monte do Senhor? Aleluia. Nós precisamos, irmãos, porque senão nós vamos ficar igual o povo do deserto, patinando no mesmo lugar. Nós vamos ficar parados. Eu não quero ficar parado, irmãos. Eu quero avançar com o meu Jesus. Eu quero ser ativado através do Espírito, irmãos. Mas nós precisamos, irmãos, negar-se a nós mesmos. Nós precisamos dizer não à nossa carne, às nossas vontades. Nós precisamos anular-se de nós mesmos. Nós precisamos de uma vez por todas ir para essa cruz e ser pregado nessa cruz, morrer. Esses dias a gente estava conversando com o Vânia e com a Renata, os irmãos pregam na frente, morrer, daqui a pouco a igreja não vai entender mais nada, mas precisa morrer, não é? É sim, nós precisamos morrer, mas eu não quero dizer para você morrer aí de morte física, mas morrer para as coisas deste mundo, irmão. Morrer para a tua carnalidade, para as suas vontades. Se a sua vontade está impedindo de agradar o coração de Deus, então é isso que você precisa morrer. Aleluia, está entendendo, querido? Deleite-se no Senhor, deleite-se no Senhor. Deus quer levantar você como reparador de brechas, Deus quer levantar você como restaurador de muros. Aleluia, irmãos. Deus quer levantar você como restaurador dessa cidade, dessa história. Nós não podemos ficar paralisado, irmãos, não. Aleluia. Glória, 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 glória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja tocado, meu irmão, nessa noite. Seja curado nesta noite. Não se entregue às setas do inferno contra a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Orli, em nome de Jesus. Seja tocado nesta noite. Aleluia. Irmãos, então nós precisamos mudar, amém? Abre a tua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 14.
Nós precisamos avançar, irmãos. Nós precisamos quebrar essas paredes, irmãos. Essa, aquela ali, aquela outra. Nós precisamos avançar, nós precisamos dar passos em fé no Senhor, irmãos. Nós precisamos ter mais cultos, nós precisamos ter pessoas sendo curadas, nós precisamos ter paralítico andando aqui, nós precisamos ver aqui os olhos cegos enxergando, nós precisamos ver os aidéticos aqui sendo curados, nós precisamos ver o pessoal da rua arrumando casa, nós precisamos reagir. A igreja precisa reagir, irmãos. Ela precisa experimentar o milagre de Deus, querido. Nós não podemos ficar de cultinho em cultinho. Não, nós precisamos viver o sobrenatural, irmãos. Aleluia. O mínimo que você vai fazer é aleluia, dizer aleluia. Oh, meu Deus. Estou injuriado aqui nessa noite, irmãos. Estou bravo aqui, irmãos. A Aline falou que quando eu fico bravo, eu não fico tanto assim. Mas hoje eu estou. Estou nervoso com esse Satanás. Sem vergonha. Porque nós somos mais que vencedor. Porque Jesus já morreu naquela cruz, derramou aquele sangue. E nós ainda vivemos uma vida de miserável, irmãos. Nós precisamos de uma vez entender este lugar, igreja. Não dá para aceitar isso, igreja. Há uma revolta dentro de mim, me perdoa por isso. Eu não quero entrar na carne aqui, irmãos. Aleluia. Precisa haver uma mudança, igreja, por favor. Se posiciona de uma vez, muda. Aquilo que é vermelho se torna branco, aquilo que é verde fica preto. Mas muda de uma vez. Não se assusta não, querido. Está rindo de mim. Isso, pode rir à vontade. Gênesis, irmão 13, 14. Depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão: ergue teus olhos e observa bem do lugar em que estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, toda a terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Mudança. Aleluia. Não para de chegar gente hoje. Pode chegar, irmãos. Pode chegar. Mudança. Nós precisamos de mudança. Ló e Abrão estavam ali juntos. Ló e Abrão estavam ali, sobrinho e tio, juntos. Estavam ricos, eram poderosos na terra, tinham gados, tinham abundância. Irmãos, mas houve um momento que Deus olhou e falou com Abraão que tinha um coração puro, que tinha mãos limpas, Abraão que estava diante de Deus. Abraão precisou se separar daquele homem, de Ló. Sabe por quê? Porque Ló tinha um coração mau. Porque Ló, o seu comportamento corrupto levou a Abraão pedir a separação. Irmãos, muitas vezes você vai ter que se separar de coisas que talvez você nem imagine, para que a glória e a presença de Deus comece de novo a fluir dentro de você. E você sabe o que eu estou dizendo aqui nessa noite. Então não perca mais tempo, se separa de uma vez daquilo que está te impedindo, de uma vez por todas, de enxergar o propósito de Deus na tua vida. Aleluia. Irmãos, eram tantas provisões ali, que os pastores de Ló e Abraão começaram a brigar, irmãos. Então Abraão chegou para ele e falou: meu filho, é o seguinte, vamos separar. Eu te amo, você é meu irmão, escolhe o lugar que você quer ficar aqui. Então Ló escolheu exatamente aquilo que os seus olhos contemplavam, aquilo que era bom aos seus olhos, que era Sodoma, que era o lugar onde havia perdição, que era o lugar aparentemente bom, mas aonde o coração é enganoso, aonde o coração é corrupto, aonde não há aprovação de Deus, aonde há uma determinação de carne desenvolvendo para a escolha. Ah, meu irmão, aleluia. Então Ló escolheu os seus olhos a melhor parte, amém? Porém Abraão foi chamado para viver uma vida pura, uma vida santa, mas ele precisou mudar-se, ele precisou subir ao monte do Senhor, ele precisou estar com mãos limpas e um coração puro. Irmãos, Ló vivia em situações
de comprometimento, ele não tinha o apoio da sua família, ele tinha uma esposa que tinha uma aliança com Sodoma, ele tinha filhos que eram um modelo, que seguiam o modelo do mundo. Então ele tinha a sua família que não apoiava nas coisas de Deus. Mas mesmo assim, Ló, através de Abrão, Ló foi impedido da desgraça, né? Lá no versículo 29, quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se o Senhor de Abrão e tirou Ló do meio da desgraça, destruindo onde Ló habitava. A diferença de um coração, irmãos, a diferença de ter mãos limpas, de ter um coração puro. Você não precisa fazer nada quando você faz a tua parte, quando você tem o Senhor como seu único Deus, como o Senhor sendo o seu provedor. Você não precisa fazer nada, você somente deve confiar nele, irmão. Você somente deve ter as suas mãos limpas, o seu coração puro, e subir no monte do Senhor. Irmão, subir no monte do Senhor é decidir, é escolher estar na presença de Deus, é decidir a pureza, é decidir por santidade. O meu pensamento é santo, a minha boca é santa, as minhas ações são santas. Eu escolhi servir ao Senhor, eu escolhi se tornar puro, santo. É ter clareza naquilo que Deus tem para você aqui na terra, igreja. É você ter transparência da parte de Deus, naquilo que você precisa fazer. Irmão, ser santo é decidir ser separado, é ir para uma prática de pureza. Aquele que é limpo de mãos, prática. Todo momento você está praticando, você está lidando, você está fazendo, prática, pureza. Mas também puro de corações, com as suas motivações, com as suas intenções, com as suas emoções. Você é puro de coração, você pensa no santo, você está separado para o Senhor. Em Isaías, abre a tua Bíblia comigo em Isaías capítulo 2, versículo 2 até o 3 diz assim: nos últimos dias, Isaías 2, 2, 3, nos últimos dias o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Muitos povos virão exclamando: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos, e assim andemos nas suas veredas. Com o efeito de Sião sairá a Torá, a lei, e de Jerusalém virá a palavra de Deus. Aleluia. Esse texto aqui pode representar, tanto para os judeus, quanto para os gentios, a ida para Jerusalém, a salvação do povo de Deus. O problema é que ali no começo ele fala: o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Nós nos contentamos com as colinas, e se você for olhar, colinas, irmãos, eram pequenos montes, não era o mais alto. Nós nos contentamos com um pouco. Aleluia, aleluia. Alguns acreditam que será com a paz na vinda do Messias. Alguns acreditam que poderá ser o reino para o futuro. Mas eu quero dizer para nós essa noite: o reino futuro pode ser o reino presente. Aleluia. Agora, irmãos, como viver esse reino aqui e agora, irmãos? Como viver esse reino? Como que nós vamos tomar, participar, entrar na presença dEle, viver a sua plenitude? Como, irmãos? Como? Eu quero dizer para você que a condição fundamental para que nós possamos viver o reino, é um coração, é uma vida reta, e justiça, e uma vida justa diante de Deus. Aleluia. Os verbos aqui no Salmo 24, no hebraico, estão no particípio. Eu não entendo muito português, irmão, mas isso aqui eu dei uma estudadinha. Mas eles estão ali no particípio, que diz ali, uma representação, ação, que é habitual e contínua. O que é habitual? Uma coisa que você faz
todo dia, contínua, não para, não é? Todo dia você está repetindo, aleluia. Todo dia você está indo ao monte santo do Senhor. Todo dia você está indo lá na presença do Senhor buscar uma consagração. Todo dia você está se prostrando ao Senhor. Todo dia você está se rendendo àquilo que Deus tem para você. Subindo no monte do Senhor, somente com mãos limpas e um coração puro. Muito acima das colinas. Irmãos, as colinas são, eu já falei, um pequeno terreno, é uma pequena elevação. Talvez você se contenta só com uma reunião, com uma oraçãozinha do almoço. O Senhor quer mais. Ele tem mais para te dar, a intimidade que Ele tem para revelar para você, aquilo que está guardado, aquilo que é segredo ao coração do Senhor. Ele tem desejo de passar para os seus filhos, mas é preciso, irmãos, nós entregarmos totalmente a nossa vida, vivermos totalmente uma vida de consagração ao Senhor. Pessoas que se contentam com a colina, é uma dimensão terrena, são pensamentos terrenos, são colinas, são lugares rasos, sem muitas vezes a expressão do caráter de Deus. Deus quer trazer um povo com o caráter dele, do Pai. Nós precisamos viver e ter um caráter parecido, cheio, igual ao de Deus, irmãos. Esse é o desejo da igreja, esse precisa ser o desejo nosso, nos parecer com Ele, aleluia. Quando nós subirmos ao monte do Senhor, nós começaremos a ser transformado de glória em glória, transformado de glória em glória, vamos ser transfigurados, irmãos. Aquele homem nervoso, irritado que era antes, já não é mais, porque ele entendeu em subir ao monte do Senhor, e se tornou um homem calmo, tranquilo, sereno. Aquele que mentia no seu trabalho, já não mente mais, porque entendeu o caminho do monte do Senhor. Precisa haver uma mudança, uma revolução dentro de nós, irmãos, para que nós possamos crescer no Senhor. Aquele maridinho bonzinho para os de fora, vai se revelar e não ser um tão maridinho bom assim, mas porque entendeu, porque precisa subir no monte do Senhor, de mãos limpas, de um coração puro. Se você voltar um pouquinho no Salmo 15, irmãos, ali Davi pergunta, quem poderá hospedar-se, quem poderá morar no tabernáculo do Senhor, morar no seu santo monte? E Davi fala, aquele que é íntegro, aquele que pratica a justiça, aquele que tem um coração que fala a verdade. Nós precisamos entender, nós precisamos tabernacular com o Senhor, irmãos. Nós precisamos ir para um nível diferente no Senhor, igreja. É melhor termos 20, 30, 50, 100 aqui, do que termos milhares aqui, mas sem entendimento, 100, 200 com entendimento, do que milhares sem o entendimento. Aleluia. Então nós precisamos entender, irmãos, nós precisamos tabernacular, nós precisamos ter uma adoração formal, sacrificial, nós precisamos demonstrar generosidade, hospitalidade em Deus. Quem entrará no seu santo lugar? Quem hospedará no seu tabernáculo? Precisamos morar em sua presença, precisamos estar na sua presença, e para que isso aconteça, isso vai exigir de mim e de você santidade. Santidade. Aonde a santidade? Toda hora, agora, daqui a pouco, lá em casa, na frente da telinha, santidade. Opa, vou desligar. Irmãos, às vezes a gente está em casa, eu e a Aline, vendo algum filme. A gente vê filme, irmãos. Ontem mesmo a gente viu um filminho, não é, irmãos? Ontem. E aí é um filminho, feijão com arroz, irmãos. Aquele de amorzinho, sabe? Mas começou ali o rapazinho querer se engraçar com a mocinha, e os meninos estavam brincando, eu olhei para ali. Está entendendo, irmãos? Está entendendo a santidade, irmãos? Nós precisamos estar cuidando do que nós estamos assistindo, irmãos. Santidade em todo lugar. Santidade.
Santidade no lazer, irmãos. Santidade no futebol, santidade no trabalho. Santidade na hora de trazer o seu dízimo, a sua oferta. Santidade na fidelidade com a sua esposa, com o seu marido. Santidade, santidade, eu quero santidade. Eu quero ser separado, eu preciso ser separado. Eu quero estar junto dele. Santidade. Então, se aquilo não me traz santidade, eu quero estar longe daquilo. Aquilo que mais me dá prazer, talvez não me dá santidade, então eu quero estar longe daquilo. Mas eu brigo pela santidade do Senhor. Aleluia. Davi, nesse Salmo 15, irmãos, ele descreve o caráter de uma pessoa qualificada para viver esse lugar, tabernáculo de Deus, a morada de Deus. O tabernáculo não era só o templo de Deus, mas era a habitação de Deus. Você é a habitação de Deus. Você é a morada de Deus. Coloque a mão no seu coração e diga: eu sou morada de Deus. O Espírito Santo mora aqui dentro. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Olha o que Paulo diz à igreja de Coríntios. Estamos certos de que, capítulo 5, versículo 1. Estamos certos de que se esta nossa temporária habitação terrena, olha só, irmãos, que Paulo está falando. Irmãos, olha que texto esse. Estamos certos de que se essa nossa temporária habitação terrena, quantos estão aqui numa habitação terrena temporária? Ninguém levantou a mão? Estamos certos de que se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto estivermos morando nessa tenda, gememos almejando ser revestidos da nossa morada celestial. Sabe o que Paulo quer dizer aqui? Que essa casa aqui, um dia ela vai para o buraco. Essa casa aqui, ela vai deixar de existir. Essa casa, esse lugar, essa o que aqui? Me ajuda? Matéria. Obrigado, querido. Essa matéria vai morrer. E um dia teremos um edifício nos céus, uma casa eterna. Mas será que, a pergunta é, irmãos, será que não dá para a gente já ir acostumando com essa casa eterna já, aqui na terra? Será que a gente já não pode viver a plenitude de Deus aqui na terra, para quando chegar lá, entende? Ser somente uma continuidade daquilo que Deus já preparou para nós, irmãos. Aleluia! A qualquer momento, irmãos, nós podemos voltar à origem. Nós podemos ser um tabernáculo móvel da presença de Deus, querido. Nós podemos subir no monte do Senhor. Ninguém vai te impedir, somente você. Nós queremos entrar num nível mais perto, mais alto. Nós queremos subir no monte do Senhor com mãos limpas, um coração puro. Nós precisamos ser totalmente transformados, transfigurados, irmãos. Essa é a realidade dessa noite. Transformados a nossa mente, transformar o nosso coração, num coração puro, transformar as atitudes das nossas mãos em ser mãos limpas, em mãos que não fazem nada para deixar brechas para Satanás. Aleluia. Abre a tua Bíblia lá no livro de Lucas, querido. Capítulo 29, versículo 28. Jesus aqui convida os 3 discípulos a orar. E olha o que acontece com Jesus. Lucas 9, 28 diz assim: passado quase 8 dias, ou depois de 6 dias, após o pronunciamento dessas palavras, Jesus tomou consigo a Pedro, João, Tiago, e subiu ao monte para orar. E enquanto orava, a aparência do seu rosto foi se transformando, e suas roupas ficaram alvas e resplandeceram
como um brilho de um relâmpago. Então surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Então Pedro e seus amigos estavam dormindo profundamente, mas despertaram de súbito e viram a fulgurante glória de Jesus e os 2 homens que permaneciam com ele. Quando esses iam se afastando de Jesus, Pedro sugeriu: mestre, como é bom que estejamos aqui, vamos erguer 3 tabernáculos, um será o teu, o outro será para Moisés, o outro será para Elias. Mas Pedro não sabia certo o que estava propondo. Entretanto, enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os encobriu, e grande foi o temor que sentiram os discípulos, ao verem aqueles homens desaparecerem dentro da espessa nuvem. Então dela propagou-se uma voz afirmando: este é o meu filho, o escolhido, a ele dai toda a atenção. Passado o som daquela voz, Jesus ficou só. Os discípulos então guardaram o que viram e ouviram somente para si. Durante aquele tempo não compartilharam com ninguém o que tinha acontecido. Irmãos, Jesus está aqui nessa passagem. Jesus convida, ali tem uma, se você quiser estudar, tem também Marcos 9, de 1 a 13, e também tem em Mateus, se não me engano, capítulo 8, a mesma passagem, contada de uma forma diferente, mas Jesus ali convidou os 3 discípulos: vamos orar no monte, vamos lá orar. Irmãos, o objetivo ali de Jesus era mostrar para os seus discípulos que o reino que ele tinha não era um reino terreno, mas um reino eterno, o reino de Deus. E esse é o objetivo em que a igreja precisa entender, que nós não queremos fazer um reino aqui na terra, não, nós queremos nos preparar e viver o reino de Deus, irmãos. E esse texto começa, lá no livro de Marcos, ele começa dizendo que passados 6 dias, o que significa passados 6 dias, ou quase 8 dias, esse tempo Jesus usou, esse passados 6 dias, ele usou para explicar sobre a cruz e depois a glória. A questão é que nós queremos ver a glória, nós queremos viver a vida, nós queremos pular a parte do caminho e da verdade, e não queremos entender o lugar da cruz. E eu quero dizer que Jesus aqui, ele faz uma ligação entre a cruz e a glória. Ele faz aqui uma ligação entre a transfiguração de morte e ressurreição, de morte e glória. Estão entendendo, irmãos? Jesus aqui quer nos revelar nessa noite que nós, ao mesmo tempo que nós somos mortos para esse mundo, nós ressuscitamos para uma vida com Deus. Nós somos encontrados em glória, de glória em glória. Jesus aqui estava mostrando para os seus discípulos, para os 3, que precisava assim uma renúncia para o mundo, para que a ativação em ser propriedade exclusiva de Deus acontecesse. Você, para ser uma propriedade exclusiva, o que é exclusivo, irmãos? É algo somente seu, você está sozinho num território, me ajudem, exclusividade, me ajudem, fugiu, único dono. Para que você seja exclusiva propriedade de Deus, você precisa o quê? Morrer para quê? Para as coisas deste mundo. Aleluia. Essa transfiguração que Jesus está mostrando aqui, irmãos, da morte para a ressurreição, é a nossa renúncia do mundo para sermos ativados em sermos propriedades exclusivas de Deus. Quantos de nós queremos ser uma propriedade exclusiva de Deus? Aleluia. Eu desejo ser uma exclusividade para o meu Senhor, irmãos. Eu desejo que a minha vida seja somente para Ele, porque dele, para Ele são todas as coisas, e nele, para Ele está incluída a minha vida e a sua vida. Ele te deseja como filho, Ele te quer como filho. Aleluia. Sabe o que nós podemos aprender aqui, irmãos, absorver aqui? Que não vamos transfigurar, que não vamos transformar o nosso caráter por outro caminho, ao caminho que não seja a cruz. Precisamos da cruz.
Eu conversava com os irmãos da intercessão que domingo foi um fogo de Deus, uma presença, mas a semana foi uma semana de cruz, difícil, ardida, doendo aqui dentro. Mas é assim, irmãos, de glória em glória, anulando-se a si mesmo, negando-se a si mesmo, passando essa e mais aquela, e assim nós vamos vencendo e vencendo, até que chegue o dia perfeito, até que chegue a vinda dele, do rei, para buscar a sua noiva. Oh, aleluia! Os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados com ele nas nuvens. Aleluia! Aleluia! Nós precisamos, igreja, ir para a cruz. Esse reino que Jesus está aqui ensinando, é um reino que traz transformação, a fim de que os seres humanos se transformem em começar a seguir a Jesus. Não depende mais de um crack, de uma cocaína, de um dinheiro, de um carro bonito, de uma casa linda. Não se trata mais disso, se trata de Jesus, se trata de entrarmos na cruz. Ele vai transformar a tua história, a tua sorte. Aleluia. O reino de Deus, queridos, consiste em transformar o caráter do homem, e não mais as conquistas que ele deseja. Repete comigo: o reino de Deus. Está muito fraco. O reino de Deus consiste em transformar o meu caráter, não mais por conquistas que eu desejo. Aleluia, aleluia. Você viu o que você falou? Se você está aqui para ser transformado o seu caráter por coisas desse mundo, você falou diferente. Você não está aqui para transformação de caráter por coisas, você está aqui por transformação de caráter por Jesus. Aleluia, para morrer, para estar com Ele eternamente na glória. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Moisés e Elias aparecem ali no Monte da Transfiguração. Moisés pode nos revelar, pode nos trazer como o revelador do Messias. Olha, Elias, né? Moisés pode representar o grande legislador da lei, fatos importantes, profecias, leis, mas nada se compara a Jesus, nada. A Bíblia fala que Moisés, quando subiu o monte Sinai, o rosto de Moisés brilhava. O rosto de Moisés brilhava, porque ele estava face a face com Deus. Teu rosto precisa brilhar, irmão. A presença de Deus precisa brilhar em você. A glória de Deus precisa brilhar dentro de você. Aleluia. Apesar desses homens serem homens grandes, homens profetas, homens de Deus, mas são humanos como nós, irmãos. Humanos como nós. Nós podemos exercer o nosso ministério, irmãos, mas o que realmente interessa é sermos transformados, transformar a nossa mente, as nossas mãos, o nosso coração. Nós precisamos ir para o monte do Sião, nós precisamos sair dessa atmosfera terrena, que nos leva para nos ser levados a uma atmosfera celeste. Aleluia. Feche os seus olhos nessa noite, querido. Aleluia. Aleluia. Irmãos, nesse momento, Jesus ali, ele foi transfigurado. A sua glória que estava interna, ela se exteriorizou. Ela se tornou externamente visível. O desafio para nós como igreja é nos tornarmos externamente visível e reconhecido pela glória de Deus. Mas antes disso, nós precisamos aqui dentro ser curados, ser tocados pelo Senhor. Essa glória precisa ferver aqui dentro, ela precisa ser ativada aqui dentro, até que então nós externamente nos parecemos com o Senhor. Aleluia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, diz assim: assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas,
depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais mais que o mundo vos amoldar as paixões que tínhamos outrora, quando viveis na ignorância. Considerando a santidade daquela que os convocou, tomai-vos da mesma maneira santo em todas as atitudes. Sede santo, porque eu sou santo. Se invocais como Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor, reverente à vossa jornada terrena. E Pedro continua: estais cientes de que não foi valores perecíveis, como a prata, o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Jesus, como cordeiro sem mácula ou defeito algum. Aleluia. Irmãos, nós não podemos dizer que nós não ouvimos a voz do Senhor, a palavra de Deus. Nós não podemos dizer que nós não temos a revelação do Espírito. Nós não podemos dizer que nós estamos no tempo da ignorância. Mas nós podemos dizer que nós estamos entendendo, começando a entender o propósito de Deus. Irmãos, o propósito é a transformação numa mente eterna, em termos mãos limpas e um coração puro. Subir ao monte do Senhor não será de qualquer forma, mas será numa vida santa, numa vida dedicada, rendida a Jesus. Subir ao monte do Senhor não é de qualquer forma, não é com a boca santa, com os olhos santos, mas com as mãos sujas, com o coração incrédulo. Subir ao monte do Senhor é você realmente se dar 100% a Ele, ao Senhor. É você santificar os seus 5 sentidos ao Senhor. É você renovar, ter a renovação da sua mente com a palavra do Senhor. É você realmente se separar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Estar no monte do Senhor, irmãos, é saber do que o Senhor é a terra. Quem subirá? Sabe, irmãos, essa pergunta ela vai impossibilitar qualquer pessoa, porque nós éramos destituídos da glória de Deus, mas Jesus veio e pagou o seu preço, pagou o preço do seu pecado, do meu pecado, com gotas de sangue. Jesus pagou o seu preço, pagou o nosso preço, para que fôssemos limpos de mãos. E aqui fala de ações de pessoa, fala de atividade, fala de obras, fala daquilo que nós fazemos, daquilo que é exterior, ações retas, ações puras. Aleluia. Feche os seus olhos nessa noite, irmãos. Feche os seus olhos nessa noite. O Senhor quer nessa noite, ou melhor, nós queremos nos separar ao Senhor. Nós não queremos mais brincar de um crente que uma hora está bem, outra hora está mal, uma hora tem uma mente santa, outra hora somente os olhos santos. Não, nós queremos totalmente. O Senhor que nos quer totalmente, Ele nos quer por inteiro, irmãos. Ele quer o teu tudo, Ele quer o tudo seu, nas suas mãos. Ele quer fazer você um adorador, uma adoradora. Ele quer te fazer como um homem e uma mulher que entendeu o entregar-se a Deus, o entregar-se àquilo que Jesus tem para nós. Aleluia, aleluia. Ele quer trazer nessa noite uma convicção de como está o nosso coração, de como tem sido as nossas mãos, de como tem sido as nossas atitudes, de qual o interesse realmente da igreja em subir a esse monte. Aleluia. A condição fundamental é a retidão ou a justiça, irmãos. Aleluia. É uma ação habitual, é uma ação contínua. Não é uma vez por semana, mas é todo momento, em todo instante. Aleluia. Feche os seus olhos nessa noite. Quem
Quem subirá no monte do Senhor? Quem subirá? Quem estará de pé na presença do Senhor? Aqueles que têm mãos limpas e um coração puro, esses terão condições de subirem ao monte do Senhor. Aleluia, feche os seus olhos. Se você sentir nessa noite de se dobrar ao Senhor, de se arrepender ao Senhor, se você deseja ficar em pé, se você deseja se ajoelhar, se render a Ele, faça isso nessa noite, igreja. Faça isso, se renda aos pés do Senhor. Venha habitar, oh, não querer